Então, vamos lá, ó. Continuando lá na página 73. Então, ó, vou voltando aí como estava explicando para vocês. Se eu tenho os centímetros e eu quero descobrir os milímetros, eu faço vezes 10. Tá? O número que eu tenho vezes 10. Se eu tenho o milímetro e quero descobrir os centímetros dele, eu faço dividido por 10. Os outros exemplos que eu tenho, ó, exemplo 1. Quantos metros corresponde à distância de 37 quilômetros? Então, eu sei que 1 quilômetro é igual a 1.000 metros. Então, 37 quilômetros é igual a 37 vezes 1.000. Tá? Então, eu pego os 37 que eu tenho aqui e faço vezes a quantidade que tem em cada quilômetro, que é 1.000. Ou seja, corresponde a 37.000 metros. Ok? 37 quilômetros, eu faço vezes 1.000, que é a quantidade que eu tenho em 1 quilômetro, 1.000 metros. Exemplo 2. Uma medida de 650 centímetros corresponde a quantos metros? Então, temos 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Então, 650 dividido por 100, que é os 100 centímetros que eu tenho aqui, é igual a 6,5 metros. Primeira questão. Em muitas cidades, há quarteirões em forma de quadrado, com a medida de 100 metros em cada lado, como mostra a figura. Sobre essa situação, responda ao que se pede. Dani, a medida do lado desse quarteirão corresponde a 1 quilômetro? Sim ou não? Sim. Sim. Um hectômetro é a medida que corresponde a 100 metros. Se eu somar aqui todos, ele vai dar mais, né? Ele vai dar, corresponde a 1 hectômetro. Então, eu tenho 100 aqui, aqui também tem 100, 100 e 100. Tá? Então, a resposta é sim. Letícia, quantas voltas inteiras, no mínimo, uma pessoa precisa completar andando em volta desse quarteirão para que ela percorra uma distância que seja menor do que 1 quilômetro? Eu fiz a conta. 100 vezes 4, que deu 400. Aí eu fiz 400 vezes 3, que deu 1.200. Aí vão ser necessárias 3 voltas. Peraí, você fez 100 vezes 4, que é igual a 400. Aí eu fiz 400 vezes 3, que é 1.200. E serão necessárias 3 voltas. Faltou uma conta aqui, tá? Eu Então, fiz outra coisa. uma volta é igual a 100 vezes 4. 2 voltas é igual a 400 vezes 2, que é igual a 800. Pro, Oi, posso falar a conta que eu fiz? pode. Eu fiz 100 vezes 4, que deu 400. Aí eu fiz 100 vezes 4 de novo, que deu 400. E 100 vezes 4 de novo. Aí eu somei tudo, que deu 1.200. Também tá certo. Então, aqui, ó, serão... Peraí. Três voltas. Então, com um mínimo de 3 voltas inteiras,
que será maior que 1 quilômetro. Então, ó, uma volta. Tá? Então, eu sei que um espacinho daquele da página 74, um quarteirão, tem 100 metros. Se eu der 2 voltas, eu vou dar 400 vezes 2, vão dar 800 metros. E se eu der 3 voltas, eu vou dar 1.200. Como na pergunta ele está pedindo que seja maior do que 1 quilômetro, então são 3 voltas inteiras. A medida do lado desse terreno corresponde a quantos decâmetros? Então, 1 decâmetro é igual a 10 metros, certo? Se cada volta eu tenho 100 metros, eu quero achar o meu decâmetro, eu faço dividido por 10. 100 dividido por 10. Letícia falou lá, 10. Então, ele corresponde a 10 decâmetro. Kleber está treinando corrida em um parque próximo de sua casa. Ele treinou de segunda a sexta-feira de uma semana, descansando no sábado e no domingo. O quadro mostra a distância em metros que ele percorreu em cada dia de treinamento. Então, na segunda, ele percorreu 12.000 metros, na terça, 14.000, quarta, 16.000, quinta, 18.000 e sexta, 22.000 metros. Usando as informações do quadro, faça o que se pede. Página 76. Pode apagar aqui? Não, peraí. Pode apagar. Pode vir. Não. Pode apagar não. Pronto. Coloquem as datas. Então, vamos lá. Ele tem um aplicativo para smartphone que traça um gráfico da distância percorrida. Entretanto, essa distância é indicada em quilômetros. Faça o mesmo tipo de gráfico, completando as colunas de acordo com a distância percorrida em quilômetros. Então, vamos lá. Na segunda-feira, ele percorreu 12.000. Então, vocês vão vir aqui no 12, ó. E vão pintar aqui. 6 quadradinhos. E qualquer cor? Qualquer cor. Peraí. Pronto? Pode pintar de cores diferentes? Pode. A barra inteira tem que ser da mesma cor, aí a outra barra pode ser diferente.
Na terça-feira, ele percorreu 14.000. Eu vou pintar 7 quadradinhos, ó, aqui na minha linha do 14. Pronto? Sim. Na quarta-feira, ele andou 16.000. Então, eu vou pintar 8 quadradinhos. Ah, sempre seguindo o número aqui, ó. 16, aqui é 14, aqui 12. Na quinta-feira, ele andou 18, então eu vou pintar 9 quadradinhos. E na sexta, ele andou 22, então eu pinto todos. Pronto? Não. Vini, a distância percorrida sempre aumentou de um dia para outro? Sim. Sim. Rafa, quantos quilômetros ele correu a mais na sexta-feira comparando com a quinta-feira? De quinta para sexta, ele percorreu quantos quilômetros a mais? Quer dizer, 4 ou 2? 4 ou 2? Se tiver de 2 em 2, acho que é 4. Você acha? Uhum. Na quinta, ele percorreu 18. Na sexta, 22. 18. Para chegar no 22, falta quanto? 4. 4. Tá certo. Então, ele correu 4 quilômetros a mais. Posso apagar? Pode. Não.
Pode propagar. Pode, Dani? Sim. Davi? Pode apagar. Página 77. A figura mostra uma pista de caminhada de um parque. Seu comprimento total é de 650 metros. Um funcionário deverá colocar placas indicando a distância percorrida. A cada 1 decâmetro de distância haverá uma placa. Sobre essa informação, responda ao que se pede. Quantas placas ele deverá colocar? Na letra A. Quem fez? Eu fiz. O que você colocou, Vitória? 650 vezes 10 que deu 1.500 placas. Letícia, o que você colocou? Fiz 650 dividido por 10 e deu 65. Para eu descobrir, tá, pessoal? Quantas placas ele deverá colocar, eu faço o decâmetro, que são 10. Então, faço 650 dividido por 10. Então, deverá colocar 65 placas. Na B, quantos metros uma pessoa deve andar após uma volta completa para percorrer a distância exata de 1 quilômetro? Fez, Rafa? A B não. Então, vamos lá, Rafa. Vou fazer agora. Quantos metros tem 1 quilômetro, Rafa? 1? Olha lá na página 73. Quilômetro. 1.000. Então, 1.000 menos... Quantos quilômetros a gente já percorreu aqui? Quantos metros? Olha lá no enunciado. 650. 1.000 menos 650, quanto que dá? Peraí. 350? Igual a 350. Então, ele deve andar mais 350 metros. Vini, questão C, vamos lá. Quantos quilômetros uma pessoa percorrerá quando completar 6 voltas nessa pista? Quantos metros tem a pista total, Vini? Hum? 650, que você está sem o livro aí, fica difícil para você ver. 650 é a volta completa, tá? Vezes 6 voltas que ele vai ter que dar. Faz essa conta para mim, Vini. O restante prestando atenção, hein? Tem muita gente brincando, dando risada. Aí depois fala, mas eu não aprendi, eu não entendi.
3.900? 3.900. Então, percorrerá, eu tiro os 2 zeros e coloco a vírgula, 3,9 quilômetros. Tá? Aqui são 3.900 metros. Aí eu transformo ele para o quilômetro, que eu acho 3,09 quilômetros. Eu descobri, tá, pessoal? Dos metros, para eu transformar em quilômetros, eu faço 3.900 dividido por 1.000. Aí eu acho 3,9. Página 78. Posso apagar? Pode. Pode. Jorge é caminhoneiro e deverá fazer algumas entregas. Ele sairá da cidade de São Paulo e seguirá até Brasília, capital do Brasil. Depois, sairá de Brasília para entregar uma carga na cidade do Rio de Janeiro. Finalmente, voltará do Rio de Janeiro até São Paulo. O mapa mostra os trechos que deverá percorrer. No quadro está a distância entre cada par de cidades citadas. Então, distâncias de São Paulo até Brasília. Ele andou 1,008 quilômetros. De Brasília até Rio de Janeiro, ele andou 1.183 quilômetros. E do Rio até São Paulo, 444 quilômetros. Tá? Aqui está o trecho que ele fez. Ó. Com base nessas informações, tá? Então, observando o mapa e as cidades, faça o que se pede. A. Enumere no mapa os trechos que Jorge deverá percorrer com seu caminhão. Da seguinte forma. De São Paulo até Brasília. Então, eu tenho que numerar aqui, tá? Aonde que vai ficar o meu número 1? Como assim, pro? Ele percorreu de São Paulo até Brasília. Acha São Paulo aí. Achei. Então, ele está caminhando até Brasília. Eu ponho o número 1 aqui, aqui ou aqui? Em São Paulo. Então, ó, de São Paulo até Brasília. Então, aqui é o primeiro trajeto dele. Depois, o número 2, de Brasília até Rio de Janeiro. Ó. Ele saiu daqui de Brasília, tá? Que é o Distrito Federal, e percorreu até o Rio, ó. Até aqui, esse pontinho aqui. Então, o meu segundo trajeto é aqui. E depois do Rio, ele voltou para São Paulo. Então, número 3 aqui. Só vocês seguindo a linha que ele está passando, ó. Então, ele saiu de São Paulo. São Paulo está aqui, ó. Até Distrito Federal. Então, ele percorreu esse caminho. Então, aqui é o primeiro. Depois, o segundo trecho, do Distrito Federal até o Rio de Janeiro. Então, aqui é o segundo. E do Rio de Janeiro até São Paulo, o terceiro. Pronto? B. Qual será a distância total percorrida nos trechos, nos 3 trechos? Eu fiz. O que você colocou, Nossa. Vitória? Eu somei e deu 2.663. 30 e quanto? 35. Falei errado. Tá. Então, eu somo 1.008 mais 1.183 mais 444, que são as 3 medidas, né? Os 3 trajetos que ele fez. Dá um valor total de 2.635.
Então, a distância percorrida será de 2.635 quilômetros. Complete corretamente as equivalências entre unidades de medidas usando multiplicações ou divisões por 10, 100 ou 1000. Então, aqui na 5.000 metros é igual a 5 quilômetros. 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. 800 metros é igual a 8 hectômetros. 6 hectômetros é igual a 600 metros. 90 metros é igual a 9 decâmetro. E 8 decâmetro é igual a 800 metros. Pode apagar? Davi, posso apagar? Pode. Vini? Peraí. Rafa? Pode. Página 80. Escreva os números e os respectivos símbolos. Então, aqui eu tenho 32. Eu tenho decâmetros. Eu represento com Dan. 180 quilômetros. 180 km. 24 centímetros. 24 cm. 49 metros. 49 e o M. 125 decímetros. Então, é o 1, 2, 5, o D e o M. E 200 milímetros, 200 mm. Acertaram ou erraram? Acertamos. Coloque o correto. Correto é a data de hoje. 7. Em uma fábrica de tecidos foram produzidos rolos com 1,40 metros de largura e comprimento total de 85 metros cada um. Um caminhão irá transportar 35 desses rolos para uma fábrica de roupas. Se pudéssemos desenrolar todos esses rolos, emendando os tecidos para formar uma única peça com 1,40 metros de largura, quantos metros faltariam para o tecido estendido completar 3 quilômetros de comprimento? Conseguiram fazer? Qual a alternativa que você achou, Letícia? A.
Mais alguém conseguiu fazer e colocou diferente ou a mesma resposta da Lê? Não. Não. Então, primeiro, eu teria que fazer 35 vezes 85, certo? Ó, 35 rolos vezes os 85 metros, que vai dar 2.975. Aí o quilômetro, ele tem 3.000 metros, eu faço 3.000 menos 2.975, que eu chego à alternativa A, 25 metros. Coloco correto. Página 81. Atividades 174 e 175, medidas de massa. Gabriela está assistindo a um programa de culinária que ensina a fazer deliciosas receitas. A dúvida de Gabriela é qual o significado de 200 gramas. Essa é a medida de massa, assim como o quilograma, o miligrama e a tonelada, e entre outros. Essas unidades servem para indicar a quantidade de uma matéria que forma algo, como um objeto ou o nosso corpo. A massa é medida por meio de uma balança e há vários modelos dela. Então, antigamente era usada essa balança aqui, depois passou a ser utilizadas essas aqui. Então, normalmente eu tenho a balança que é para medir a comida, né? Ah, eu quero 200 gramas de farinha, então eu utilizo essa balança. E normalmente essa aqui que é maior, eu utilizo para medir o meu peso. Para cada uma delas, temos uma forma de ler a medida. Os modelos mais comuns, que são utilizados hoje em dia, têm um visor digital que a medida aparece indicada como respectiva unidade. Tá? Essa daqui, pessoal, eu colocava dos dois lados, eu colocava objetos. E aí, o que era mais pesado descia mais do que o outro lado. Tá? Então, eu não conseguia ter uma precisão exata de quantos quilos, quantos quilogramas eu tinha em cada lado. Já nessas duas balanças, aqui eu tenho os ponteiros, os números, okay? Então o ponteirinho vai até o número de acordo com o peso, e aqui ele mostra digitalmente o número, ou seja, o peso que eu tenho, ou o peso do objeto que eu colocar aqui em cima. Luan, arruma sua câmera. Página 82, põe a data. Nesse momento, vamos destacar o estudo da seguinte unidade: gramas, miligramas, quilogramas e toneladas. Então, grama eu vou representar com G, miligramas, mg, quilograma, kg e tonelada, T. Então, quilograma e grama. Então, 1 quilo equivale a 1.000 gramas. Repare que a palavra quilograma tem o mesmo prefixo de quilômetro. Afinal, lembra-se que quilo significa 1.000 vezes. Por isso, quilograma é igual a 1.000 gramas. Tá? Então, quilômetro, quilograma, quilo, ele equivale a 1.000 gramas. Repare que a palavra quilograma tem o mesmo prefixo de que eu já li aqui, né? O mesmo prefixo de quilograma. Então, aqui, grama e miligramas. Então, 1 grama equivale a 1.000 miligramas. Quilograma e tonelada. 1 tonelada equivale a 1.000 quilos. Tá? Então, sempre que falar 1 quilo, 1 grama ou 1.000 toneladas, 1 tonelada, ele equivale a 1.000 gramas, no caso do quilo. Na grama, equivale a 1.000 miligramas. E 1 tonelada, ele equivale a 1.000 quilos. A tonelada é uma unidade muito usada para indicar a medida de massas muito grandes, incluindo de animais e diversos objetos. Então, lembre-se que dizemos o grama e não a grama.
para indicar uma massa. Assim, dizemos 200 gramas de batata e não 200 gramas. Gramas é o mato, a grama, tá? Refere àquele matinho que a gente pisa. Quando eu quero dizer a medida, eu tenho que dizer o grama, tá? Quero 300 gramas de presunto, 500 gramas de mussarela, ok?